Quantas vezes você se vê preso ao que já passou, carregando culpas, dores e lembranças que só te enfraquecem? Deus não te chamou para viver acorrentado ao ontem. Ele tem um novo caminho preparado, mas para isso você precisa soltar aquilo que te impede de avançar. O passado não define quem você é, e sim as promessas que Deus já escreveu sobre a sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje o céu vai falar com você e no final vamos orar juntos para que as correntes que te seguram finalmente caiam. Existem prisões que não são feitas de grades, mas de lembranças, culpas e traumas que insistem em habitar o coração. E enquanto você não soltar o que ficou para trás, o novo de Deus não poderá florescer na sua vida, porque Deus não te chamou para viver escravo do ontem. Ele te chamou para viver livre, curado e fortalecido no hoje, com os olhos no que ainda há de vir. Porque a palavra diz em Isaías 43, 18, 19: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? E é sobre isso que vamos refletir juntos nesse vídeo. Porque existem coisas que precisam ser deixadas no lugar onde pertencem, no passado. E se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai tocar profundamente em você hoje. E ao final desse vídeo nós vamos orar juntos, pedindo forças para que essas amarras sejam quebradas e você possa, enfim, caminhar de cabeça erguida rumo ao que Deus preparou para a sua vida. Quantas vezes a sua mente tem sido um campo de batalha silencioso, onde memórias dolorosas tentam te paralisar e fazer você acreditar que não existe mais saída? Há pessoas que vivem anos, até décadas, sendo prisioneiras do que um dia aconteceu. Palavras que machucaram, perdas que deixaram marcas, erros que roubaram a paz e situações que pareciam pequenas, mas aos poucos viraram muralhas dentro do coração. E o mais triste é que, muitas vezes, você até tenta seguir em frente, tenta construir uma nova história, mas algo invisível te puxa de volta, te faz reviver as mesmas cenas, ouvir as mesmas vozes e sentir as mesmas dores. Eu quero que você saiba, com toda a certeza da sua alma, que Deus não te criou para ser refém do que passou. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, lágrimas em força e histórias quebradas em testemunhos vivos. Salmos 34, 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E se hoje o seu espírito anda cansado e o seu coração se arrasta pelo chão, saiba que Deus já está aí, bem do seu lado, pronto para reescrever o que a dor tentou apagar. Talvez você tenha olhado para a sua vida e sentido que tudo parou no tempo, como se o relógio tivesse travado naquele momento que te feriu. E mesmo que os dias avancem, o seu interior ficou estagnado naquele passado que insiste em te visitar. Pode ser uma decepção amorosa, uma amizade que traiu a confiança, um familiar que virou as costas, ou até mesmo uma escolha errada que você mesmo fez e não consegue perdoar a si mesmo. Eu quero que você entenda que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E quando você libera perdão, seja para alguém ou para si mesmo, você abre espaço para que Deus derrame sobre a sua vida o que é novo, puro e cheio de propósito. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de viver preso ao que passou já acabou. Chegou o tempo de viver o que Deus preparou para você, porque a vida não espera e Deus não quer que você desperdice o presente carregando o peso de um passado que já foi perdoado, já foi lavado pelo sangue de Jesus. E mesmo que o seu coração esteja cansado de tentar, mesmo que os dias pareçam nublados e as forças estejam se esgotando, existe uma esperança que não falha, uma promessa que não muda e um amor que não desiste de você.
O amor de Deus é aquele que invade o vazio, que preenche os buracos deixados pelas perdas e que silencia as vozes da dor com a doce voz da paz. Filipenses 3, 13 e 14 nos lembra: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quem te deixou para trás, nem quantas portas se fecharam ou quantos sonhos foram adiados. Deus não desistiu de você, e enquanto houver vida, há esperança. Se você está aqui, não saia, porque o que eu vou compartilhar nos próximos minutos vai abrir ainda mais os seus olhos e fortalecer o seu coração. É muito comum tentarmos esconder as feridas atrás de sorrisos, fingir que está tudo bem, quando, na verdade, por dentro está tudo despedaçado. A vida exige tanto da gente, o mundo cobra tanto da gente, que muitas vezes você até aprende a conviver com a dor como se fosse algo normal. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva, e viva em abundância, como está escrito em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância começa quando você entende que o seu passado não é a sua prisão, é apenas uma parte da sua história, e que a partir de hoje Deus está escrevendo novas páginas. Ele sabe dos dias que você chorou sem ninguém ver, Ele conhece o silêncio das suas noites e mesmo assim continua te chamando para um novo começo. Quantas vezes o medo de recomeçar te fez permanecer no mesmo lugar? Quantas vezes você aceitou menos do que merece, porque acreditou que o passado já tinha destruído todas as chances de algo novo? Mas Deus não trabalha com sobras, Deus não te oferece migalhas. Ele tem uma mesa farta preparada para você. Lembre-se de Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus já está no seu amanhã, e Ele te chama para levantar, enxugar as lágrimas e caminhar com confiança, porque não é o que ficou para trás que determina quem você é, mas sim a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Eu sei que muitas vezes o passado não só deixa marcas, mas cria cicatrizes que doem cada vez que são tocadas. Talvez você se sente invisível, como se ninguém realmente enxergasse a profundidade da sua dor, mas Deus enxerga. Ele sabe exatamente onde dói, sabe das suas lutas silenciosas e entende até os pensamentos que você não consegue expressar. Ele não te julga pelo que passou. Ele te chama pelo nome. Ele te ama além das falhas e quer fazer novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5 diz: E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A sua vida não terminou no ontem, ela está apenas começando agora. E eu quero que você sinta essa verdade invadindo o seu coração, porque o passado não tem poder sobre um filho de Deus que escolhe confiar no amanhã que o Pai preparou. Fica firme, segura essa palavra. Porque ao final deste vídeo, nós vamos orar e declarar sobre a sua vida um tempo de libertação, de renovo e de cura. E eu tenho certeza que Deus já começou a agir enquanto você ouve essa mensagem. Quantas vezes você acorda pela manhã e antes mesmo de abrir os olhos, já sente o peso do passado sobre os ombros, como se o ontem tivesse se sentado na sua cama e decidido que vai te acompanhar por mais um dia? A vida, meu amigo, é feita de ciclos, e Deus nos deu o presente do tempo não para vivermos presos nas horas que já passaram, mas para que cada amanhecer seja uma oportunidade nova de escrevermos uma história diferente. Não aceite que as dores de ontem ditem as escolhas de hoje. O passado pode até bater na porta da sua mente, mas é você quem decide se ele entra ou não. Salmos 35 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus preparou cada novo amanhecer como um recomeço.
como uma folha em branco esperando ser preenchida com fé, esperança e coragem. Então, quando você acordar, antes de qualquer coisa, coloque a mão no coração e lembre-se: o que ficou para trás ficou no ontem. Hoje, Deus está te dando ar, vida e graça para que você viva o novo que Ele tem para você. E quando chega a noite, aquele silêncio que grita, aquela inquietação que rouba o sono, aquelas lembranças que aparecem como filmes repetidos dentro da sua cabeça. Nesses momentos é onde Deus quer que você se entregue nos braços dele. Ele não quer que você durma carregando pesos que não pertencem mais a você. A noite foi feita para descansar, mas muitos estão apenas deitando, sem realmente repousar, porque o passado segue puxando as correntes invisíveis do coração. Eu quero que você transforme seus últimos minutos do dia em um altar. Entregue as suas preocupações, as suas culpas e as suas lembranças para Deus antes de fechar os olhos. Como está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deus cuida da sua mente, do seu coração e dos seus sonhos, enquanto você descansa. Entenda, não é o travesseiro que acalma, é a confiança em Deus que traz descanso verdadeiro. A vida vai continuar testando você, vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, situações que parecem repetidas e até cenários que tentam te fazer acreditar que nada mudou. Mas sabe o que muda? A sua percepção. Quando Deus trabalha dentro de você, o mundo ao redor pode até continuar igual, mas a forma como você enxerga e enfrenta as situações se transforma. Como diz Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando você guarda o seu coração em Deus, as feridas do passado não conseguem mais ditar o seu valor, porque você entende que quem te define não é o que aconteceu, mas sim o que Deus diz sobre você. Então não importa o que o mundo gritou para você até aqui. O que importa é o que o céu sussurra ao seu espírito. Você é amado, perdoado e escolhido para viver o novo. E eu quero que você declare agora nos comentários: eu sou livre para viver o novo de Deus. Escreva, declare, porque toda palavra que sai da boca ou dos dedos com fé ecoa no céu. Sabe, cada detalhe da sua vida importa para Deus. Não existe nada tão pequeno que Ele não perceba, nem tão grande que Ele não possa resolver. Muitas vezes, a pressa em resolver as coisas, o medo de repetir os erros e a ansiedade pelo que ainda não chegou, criam um ciclo de frustração e a vida vira uma corrida cansativa que parece nunca ter linha de chegada. Mas Deus não te chamou para viver correndo. Ele te chamou para caminhar em paz, mesmo que o caminho seja longo. Como diz Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. A sua força não está em fazer mais, correr mais ou provar mais, mas em confiar mais. Respire fundo, desacelere o coração e permita que a paz de Deus guie os seus passos, porque quem anda com Ele nunca caminha sozinho, mesmo que o caminho pareça deserto. E se existe um conselho que eu posso te entregar, guarde isso. Cuide dos seus pensamentos pela manhã, cuide das suas palavras durante o dia e cuide do seu coração antes de dormir. Pensamentos são sementes, palavras são frutos e o coração é o solo onde tudo floresce. Se você começar o dia alimentando a mente com esperança, o dia terá outra cor. Se durante o dia você escolher palavras de vida, de fé, de gentileza, à sua volta as coisas começam a mudar. E se ao deitar, você entregar o seu coração cansado nas mãos de Deus, Ele te renovará enquanto você descansa. O passado é um professor, não uma prisão. Aprenda, mas não se acorrente. Olhe para frente, porque é lá que o seu futuro está esperando. E nunca se esqueça, quem segura o seu futuro é Deus, e Ele não falha.
Quantas vezes você olhou ao redor e sentiu aquele vazio, como se tudo o que um dia foi importante simplesmente tivesse se perdido? Pessoas foram embora, planos se frustraram, sonhos que pareciam certos simplesmente desmoronaram sem aviso, e o que sobrou foi um coração cansado, tentando se equilibrar entre o que já não existe e a esperança de um recomeço que parece tão distante. Eu quero que você entenda que Deus não se assusta com os seus escombros. Ele não se envergonha das suas perdas, nem te rejeita por causa das suas falhas. O que para você é o fim, para Deus é o ponto exato onde Ele começa a reconstruir, e não apenas reconstruir igual, mas fazer algo novo, melhor, mais forte, mais bonito, porque Ele é especialista em transformar despedidas em recomeços. Como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Enquanto você respira, existe um novo capítulo esperando para ser escrito por Deus. Talvez você tenha perdido pessoas que juraram que estariam para sempre ao seu lado. Talvez você perdeu um emprego que sustentava não só a sua casa, mas também a sua autoestima. Talvez você tenha perdido tempo, anos que não voltam mais. Momentos que ficaram guardados como feridas e não como lembranças. Eu sei que isso dói. E sei que o coração grita calado quando tudo que resta é recomeçar. Mas Deus não te deixou, Ele não se afastou, e mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Ele está nos bastidores, preparando algo que você ainda não consegue enxergar. O recomeço de Deus nem sempre chega como você espera, mas sempre chega no tempo perfeito. Como diz Isaías 61, 3. E dar-lhes-ei beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O que você perdeu não se compara ao que Deus já preparou. Você sabia que às vezes Deus permite que algumas coisas sejam tiradas da sua vida, não para te punir, mas para te proteger? Muitas vezes o que você chama de perda, o céu chama de livramento. Às vezes, a dor que você sente hoje está salvando você de uma dor ainda maior lá na frente. E quando Deus fecha uma porta, Ele não quer que você fique ali parado, batendo sem parar, tentando reabrir, mas que você levante a cabeça e confie que uma nova porta está sendo construída em silêncio. Como diz Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O recomeço de Deus é sempre surpreendente, e por mais que hoje você esteja cercado por perdas, existe um propósito invisível transformando sua dor em maturidade, sua espera em força e o seu choro em sorrisos sinceros. E eu te digo com todo amor e respeito, cuide do seu coração como quem cuida de um jardim. Não permita que as ervas daninhas do passado roubem o espaço das flores que Deus quer plantar. Ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, olhe para o céu, nem que seja por um breve segundo, e agradeça pelo ar que respira, porque isso já é prova de que Deus ainda não terminou. Durante o dia, permita que a esperança seja seu filtro, não deixe as circunstâncias ditarem seu humor. E ao deitar, entregue ao Senhor não só o que deu certo, mas principalmente o que deu errado, porque Ele sabe exatamente o que fazer com cada pedaço partido. O recomeço não começa quando tudo muda, começa quando você muda dentro. Filipenses 1:6 te lembra: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Ele não começou algo em você para abandonar pelo caminho. Acredite, recomeçar não é fraqueza, é coragem. Recomeçar não é sinal de derrota, é sinal de vida. Só quem tem fé consegue se levantar depois de perder tudo e ainda dizer: Deus está comigo, e enquanto Ele estiver, eu não estou no fim. Não é fácil, eu sei,
mas é possível. Porque Deus não se cansa de recomeçar histórias, não se cansa de reconstruir vidas e não se cansa de amar você. Salmos 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Se hoje seus olhos estão cheios de lágrimas, prepare-se, porque Deus já preparou o tempo da colheita e será em alegria. Sua vida não vai terminar nesse ponto final que você está enxergando. Deus já está escrevendo uma nova frase. E antes de encerrar, fica até o final, porque nós vamos orar juntos. E essa oração será como um bálsamo, uma força invisível que vai abraçar seu coração e te lembrar que o seu recomeço não depende das suas forças, mas sim do Deus que nunca falha. Hoje é o início de algo novo. Eu acredito nisso por você e espero que você também acredite. Agora que você chegou até aqui, guarde essa verdade como um selo no seu coração. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus sabe exatamente o que você perdeu. Ele viu cada lágrima que caiu em silêncio. Ouviu cada oração que você fez quando ninguém mais escutava. E mesmo nos dias em que o seu coração se calou de tanta dor, Ele permaneceu ali, firme, esperando o momento certo para te levantar. O recomeço de Deus não depende do que ficou para trás. Depende apenas da sua disposição de confiar e entregar. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus continua sendo fiel. Ele está escrevendo um novo capítulo, e esse capítulo não terá mais as marcas da derrota, mas as marcas da superação, do crescimento e da cura. Não é o fim, é só o começo de uma nova história. Agora, feche os seus olhos se puder e vamos juntos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, não como alguém perfeito, mas como alguém que precisa desesperadamente do Teu amor e do Teu recomeço. Pai, o coração que me ouve agora carrega marcas, cicatrizes e feridas que o tempo não curou. Mas eu sei que o Senhor é especialista em restaurar o que a vida quebrou. Por isso eu clamo, derrama sobre essa vida agora o Teu bálsamo de cura. Renova as forças, levanta quem está caído, seca as lágrimas que ninguém vê e sopra um vento novo sobre esse coração. Que cada pessoa que ora comigo sinta a Tua paz invadir, que os pensamentos sejam libertos da prisão do passado e que o Teu Espírito Santo traga vida nova, esperança nova e sonhos novos. Eu profetizo, os recomeços de Deus estão chegando. E quem ouve essa oração verá com os próprios olhos o que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus, amém. Se você crê nessa oração, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Não importa o quanto a sua história tenha sido marcada por perdas, rejeições ou frustrações, Deus não te define pelo que você perdeu, mas pelo que Ele ainda vai realizar na sua vida. O recomeço de Deus é um convite para você se desprender daquilo que já não pode ser mudado e confiar que o que está por vir será infinitamente melhor, mesmo que agora os seus olhos não consigam enxergar. Deus não apenas promete, Ele cumpre, e enquanto você se sente perdido, Ele já está traçando novos caminhos, novas conexões, novas oportunidades, novos começos, porque quem tem fé nunca fica sem saída, apenas aprende a enxergar além da dor. E antes de terminar, guarde essa certeza: Deus não falha, Ele não se atrasa e Ele nunca escreve finais sem antes planejar recomeços cheios de propósito. Mesmo que agora você só enxergue fragmentos de esperança, saiba que Deus já enxerga o quadro completo da sua vida. E o que Ele preparou é maior do que o que você perdeu. E eu te convido a não parar por aqui. No próximo vídeo tem mais uma palavra que vai fortalecer a sua fé, aquecer o seu coração e te aproximar ainda mais do propósito que Deus sonhou para você. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com alguém que também precisa de um recomeço. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.